Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz formulários do Google. Então, eu vou abrir, a página aqui e vou buscar por formulário do Google. E aí, quando eu pesquisar por formulário, é o Google Forms, tá? Ele é um mecanismo que a gente tem que estar com algo ligado ao Gmail. Então, aqui vai estar a primeira informação, né? Eu vou buscar o formulário do Google e posso abrir esse aqui, de Crie, Analise Pesquisas gratuitamente. Para que ele serve, então? Ele serve para quando a gente quer fazer um levantamento de se os alunos sabem das informações, a gente quer fazer o estilo de uma provinha e ele vai responder aquele formulário e vai entregar. Vocês vão poder fazer, tá trabalhando numa empresa e quer saber o levantamento de funcionários, se eles têm dependentes, essas informações. Então, a gente pode criar formulários. Aqui, então, eu posso vir, e vai abrir essa tela. E aqui, uma das opções que a gente tem é o formulários, eu posso ir em formulário Google. Quando eu for em formulário Google, ele vai abrir alguns modelos. Ou algumas informações que eu já tenho aberto recentemente, que vai aparecer o aberto quando que foi a data que a gente acessou. Aqui a gente tem a opção de criar um em branco ou abrir algum modelo. Bom, vou mostrar aqui para vocês algumas informações. Se eu clicar no criar em branco, ele vai só trazer um formulário sem nenhuma formatação no fundo. A gente vai fazer primeiro desse aqui. Primeira coisa, então, que a gente tem que inserir é o título desse formulário, né? Então, por exemplo, apresentação de alunos, por exemplo. Então, vou colocar ali na informação o nome, eu vou clicar na descrição do formulário e vou colocar as informações. Então, este formulário, por exemplo, foi criado para conhecer melhor os alunos. Então, essa é a descrição, tá? Aí, agora aqui embaixo, a gente tem as opções de ir criando. Aqui, então, esse visual que a gente tá vendo é o visual de edição, tá? Então, a gente pode enviar aqui a gente pode personalizar o tema. Aqui tem a opção de visualizar, que depois eu vou mostrar para vocês. Aqui são as perguntas que a gente está criando e aqui são as respostas depois quando a gente mandar para as pessoas. Bom, aqui então, primeira coisa, a gente pode dizer que essa primeira pergunta, a gente só vai clicar aqui, tá? Então, é uma pergunta sem título, então, por exemplo, eu posso pedir para ser o nome. Quando eu colocar a informação aqui, eu só clico, coloco a informação, e aqui do lado a gente pode escolher. Então, eu vou clicar na setinha e vou escolher qual é a opção que eu quero. Se eu quero uma resposta curta para nome, por exemplo, se eu quero uma opção de parágrafo para quando for um endereço, alguma coisa um pouquinho maior. Múltipla escolha, quando eu quero que ele marque sim, não, talvez. E aqui tem as outras opções. A gente pode marcar data, horário, fazer caixa de seleção, onde a gente quer marcar mais de uma, e assim por diante. Então, por exemplo, para nome, eu vou botar resposta curta. Aqui a gente tem as opções de duplicar, então se eu clicar em duplicar, ele vai criar mais uma caixinha com as mesmas informações de resposta curta e então, o texto da resposta aqui, o nome. Eu posso clicar em excluir, que aí eu vou excluir a pergunta que eu tinha feito, que eu tinha inserido. Aqui no obrigatório, é sempre quando a gente quer que a pessoa seja obrigada a responder para poder enviar. Então, por exemplo, eu quero que o nome seja algo obrigatório a ser respondido. Então, eu vou clicar aqui em obrigatório. Aqui, então, essa pergunta lá para a pessoa que estiver respondendo vai aparecer como obrigatória, ela é obrigada a responder. Aqui a gente tem a opção de adicionar pergunta, de importar perguntas de outros arquivos, adicionar título e descrição, adicionar imagens. Eu posso pesquisar no meu computador para inserir uma imagem, se eu quero que mostre ali se eu vou fazer alguma pergunta, se eu quero adicionar um vídeo ou adicionar alguma sessão. Bom, eu posso agora inserir mais uma pergunta. Aqui ele ficou com asterisco, isso significa que ele ficou com pergunta obrigatória. Para inserir mais uma pergunta, eu vou vir aqui nessa caixinha de lado e vou inserir no maisinho, e aí ele vai adicionar as perguntas. Aqui tem ele transforma numa cruzinha, porque eu posso mexer com essa pergunta. Então, se eu fizer uma pergunta aqui, mas eu quero que ela seja respondida por último, eu posso ir lá e colocar ela para baixo. Então, aqui, por exemplo,
Você gosta de computadores, por exemplo? E aí ele pode botar, aqui ele já vai adicionar algumas sugestões, né? Eu posso botar sim, não, talvez. Eu posso adicionar a pergunta sim, e eu só vou clicando em cima dela e ela já vai adicionando para mim. Eu posso adicionar, por exemplo, um outro para a pessoa responder. Ficou como múltipla escolha, né? Porque eu coloquei mais de uma, eu fiz uma pergunta. Eu posso marcar como obrigatória ou não. E assim por diante, a gente pode ir preenchendo, excluindo ou inserindo novas perguntas. Aí aqui a gente pode mexer, personalizar o tema, né? Aqui ele tá roxinho, mas eu posso trocar essa cor. Aqui no visualizar eu vou ver como que vai aparecer esse formulário para a pessoa que está preenchendo. Então, aqui, a apresentação de aluno, este formulário foi criado para conhecer melhor os alunos, aqui nome e aqui a pergunta que eu fiz se gosta de computadores. O nome está como obrigatório, você gosta de computadores, não tá, então não vai ter o asterisco. A pessoa, quando estiver preenchendo, vai poder enviar. Aqui é só uma visualização. Uma coisa muito importante, para a gente conseguir mexer, a gente tem que estar logado em uma conta do Google. Então, se eu não tiver logada com a minha conta do @educar ou com alguma conta pessoal, ele não vai aparecer a opção de eu criar um formulário. Então, eu tenho que estar logada. Aqui eu tenho no meu computador as duas informações, tanto a pessoal quanto a @educar. Vocês podem logar com a @educar que já vai aparecer. Uma outra informação, quando vocês estão logados, aqui tem esses 9 pontinhos. Eu vou abrir a lupa. Aqui ele vai ter, então, os 9 pontinhos, né? E aqui do lado a minha conta que eu estou logada no computador. Quando eu estiver logada, eu posso vir nos 9 pontinhos e vai aparecer a série de opções, né? O Meet, o Chat. E lá por último eu vou ter o Formulários. Então eu posso clicar no Formulários e ele já vai, vou tirar a lupa, abrir aqui para mim a opção. Então eu posso ou pesquisar ou ir nos 9 pontinhos para abrir o meu formulário. Bom, então aqui eu posso, terminei, eu já quero enviar, eu vou em enviar. Quando eu clicar em enviar, ele vai ter duas opções. Ou eu envio por e-mail, informando o e-mail aqui que eu quero enviar para essa pessoa. Vou informar o e-mail. Ou eu posso copiar o link. Aqui ele dá o link estendido, então eu posso clicar em URL curto, que ele vai encurtar o link para mim, e eu vou copiar. Quando eu copiar, ele já apareceu aqui copiado para a área de transferência, porque esse link está copiado, e aí eu posso enviar para a pessoa, enviar por e-mail, enviar por WhatsApp, eu copio esse link e envio. Aqui as outras opções é importar HTML, mas no momento a gente não vai fazer essa opção. Então, os que a gente vai utilizar é enviar por e-mail ou copiar o link e enviar o link. Quando eu copiei, é só colar e a pessoa vai ter acesso deste mesmo jeito aqui, a essa visualização. Vai fazer o preenchimento das informações e vai enviar. O formulário é só isso. Ele é bem simples. Então, a gente vai abrir a primeira coisa. A gente abre o formulário, tanto pelos 9 pontinhos ou pesquisando. Aqui a gente tem as opções de verificar os já existentes ou criar um novo. Então, eu posso criar um novo com um tema. Ali eu tinha criado um em branco antes, agora eu vou criar um com tema, por exemplo, e aí ele vai vir com essa formatação aqui. Ou eu posso baixar uma imagem da internet e fazer o upload aqui para colocar de fundo, para mexer nesse fundo. Aqui nessa tabelinha, a imagem enviada é a imagem sugestiva aqui. Eu posso fazer baixar e inserir uma outra. Aqui as cores eu posso ajustar também, assim como os outros. Plano de fundo, o estilo da fonte a gente pode alterar também. Aqui, então, no estilo da fonte ele fica como básico, mas a gente pode fazer a alteração. No visualizar, a gente vai ver como que tá ficando esse formulário, né? Como ele ficou aqui. Nas configurações, a gente pode verificar se vai limitar uma resposta, como é que vai ficar a apresentação, se vai ser teste, se não vai ser. Aqui no enviar, a gente vai escolher enviar por e-mail ou enviar por link. No link, a gente pode escolher enviar ele inteiro ou escolher o URL curto, que é encurtar o link.
copia e envia para a pessoa. Lembrando que a gente tem que estar logada com uma conta do Gmail. O nosso @educar é uma conta Gmail, então com o @educar vocês conseguem fazer o login e conseguem fazer estes formulários, criar os formulários. Quando as pessoas responderem, vocês vão vir em respostas e aí aqui nas respostas vocês vão verificar o que mandaram para vocês. Eu vou abrir aqui um de exemplo. Por exemplo, informações de contato, que foi enviado lá para a primeira etapa do TI. Eu fiz a apresentação de quais disciplinas eu ia dar naquele momento, fiz algumas perguntas, se possui celular, se possui notebook, se tem acesso à internet, nome, endereço, algumas eu deixei como obrigatórias. E aqui nas respostas eu vou ter as informações. Eu vou ter o nome de quem respondeu, num resumo. Eu tenho o nome e todas as informações que as pessoas responderam, endereço, e-mail. Aqui eu posso ver por pergunta, então o nome, a pessoa respondeu tal coisa, e eu posso ver individual, cada aluno, todas as respostas de cada aluno, e aí eu posso ir passando aqui. Então vocês podem fazer a mesma coisa. Quando tiverem respostas, a gente vai ter aqui no resumo um apanhado de todos, o nome de todo mundo que respondeu. A gente pode ver também por pergunta, cada um, então eu vou ver aqui no e-mail, a pergunta era e-mail, eu vou ter a resposta de cada aluno. E no individual, eu vou ver o que cada um respondeu. Aí eu tenho a opção de importar essas informações, de fazer download, de excluir as respostas, de imprimir as respostas, caso eu queira ela impressa. E aqui eu posso botar a opção de aceitar ou não ainda respostas. Esse foi um questionário que eu fiz lá no início das aulas. E se eu não quiser mais que ninguém responda, eu posso vir aqui nas respostas e botar aceitando as respostas não está mais. Então, quando eu marcar aqui que não está, ninguém mais consegue responder. Então, se vocês estiverem, por exemplo, ofertando um curso, querem participar de alguma coisa e não tem mais possibilidade de responder aquele formulário, significa que já chegou no limite de respostas. O formulário é isso, então a gente sempre tem que lembrar de estar logado em uma conta. Se eu vier nos 9 pontinhos, ele vai aparecer aqui como formulário. O formulário é o ícone roxinho. Aqui a gente então tem para iniciar um novo formulário e alguns layouts e ele em branco. E aqui os formulários recentes. Vocês, se nunca tiverem feito, não vai ter nenhum formulário recente, mas conforme vocês abrirem um e já começarem a fazer edição, ele já começa a ficar aqui. Então, por exemplo, esse foi aberto hoje às 19 horas, e aí cada vez que eu abrir ele já vai aparecer aqui como recente. A aula de hoje sobre formulários finaliza aqui.